Capítulo 2 dos contratos. Seção 1 da formalização dos contratos. Artigo 68. Os contratos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta lei e pelos preceitos de direito privado. Artigo 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta lei. Inciso 1. O objeto e seus elementos característicos. Inciso 2. O regime de execução ou a forma de fornecimento. Inciso 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a database e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Inciso 4. Os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento. Inciso 5. As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, observado o disposto no artigo 68. Inciso 6. Os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas. Inciso 7. Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos. Inciso 8. A vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor. Inciso 9. A obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório. Inciso 10. Matriz de riscos. Parágrafo 2º. Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia e que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à empresa pública ou à sociedade de economia mista e às suas respectivas subsidiárias por meio eletrônico ou planilha como indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das bonificações e despesas indiretas e dos encargos sociais, com respectivos valores adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 70. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1. Caução em dinheiro. Inciso 2. Seguro-garantia. Inciso 3. Fiança bancária. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no parágrafo 2º poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 71. A duração dos contratos regidos por esta lei não excederá a 5 anos, contados a partir de sua celebração, exceto, inciso 1,
para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 2. Nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado. Artigo 72. Os contratos regidos por esta lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar. Artigo 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Parágrafo único. O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários. Artigo 74. É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e a obtenção de cópia autenticada de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos previstos na Lei 2527. Artigo 75. A empresa pública e sociedade de economia mista convocarão o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observado o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período. Parágrafo 2º. É facultado à empresa pública e à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos. Inciso 1. Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório. Inciso 2º. Revogar a licitação. Artigo 76. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato. Artigo 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contrato quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Artigo 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido em cada caso pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame. Parágrafo 1º. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, às exigências de qualificação técnica
impostas ao licitante vencedor. Parágrafo 2º. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado. Inciso 1. Do procedimento licitatório do qual se originou a contratação. Inciso 2. Direta ou indiretamente da elaboração de projeto básico ou executivo. Parágrafo 3º. As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta. Artigo 79. Na hipótese do parágrafo 6º do artigo 54, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Parágrafo único. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada a sanção prevista no contrato nos termos do inciso 6 do caput do artigo 69 desta lei. Artigo 80. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da empresa pública ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação, da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída. Seção 2. Da alteração dos contratos. Artigo 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos 1 a 5 do artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração por acordo entre as partes, nos seguintes casos. Inciso 1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Inciso 2. Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Inciso 3. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. Inciso 4. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Inciso 5. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Inciso 6. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese que sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. Parágrafo 1º. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato,
e, no caso particular, reforma de edifício ou de equipamento até o limite de 50% para os seus acréscimos. Parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Parágrafo 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, estes serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição, regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Parágrafo 5. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 6º. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Parágrafo 7º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento. Parágrafo 8º. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.